Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para vocês a história do profeta Jonas. Na Bíblia Sagrada encontramos as histórias do profeta Jonas. Ele ficou muito conhecido não só pelos adultos, mas também pelas crianças. Jonas era um profeta hebreu que viveu durante o reinado de Israel. Ele era filho de Amitai. Jonas é escolhido por Deus, chamado por Deus para viajar até uma cidade de nome de Nínive. Deus diz a Jonas: apronta-te, vá à cidade de Nínive. Diga a eles que eu estou contra eles, que a sua malícia, a sua perversidade chegou até mim. Jonas se aprontou, mas foi para fugir do Senhor. Ele tomou a direção contrária para a cidade que Deus mandou ele ir. Ele foi para Tarsis. Jonas precisava fazer o que Deus mandou, dar o recado aos moradores de Nínive, dizer a eles que Deus estava bravo com eles e pedir para eles se arrependerem dos seus muitos pecados. Jonas desobedeceu a Deus e pegou o navio e vai embora para bem longe de onde Deus o mandou. Ele segue o caminho contrário e vai em direção a Tarsis. Amiguinho, Deus é poderoso, é onisciente, Ele sabe o que estamos pensando e ninguém pode enganar a Deus. Jonas não sabia disso e achou que podia se esconder dos olhos do poderoso Deus. Assim, Jonas embarca em direção contrária à ordem de Deus. Ele entra em um navio e desce no porão e lá se deita e pega no sono. Deus, vendo a desobediência de Jonas, agiu para que ele fosse fazer o que ele tinha mandado. Jonas entra no navio e vai para o porão dormir. Assim Deus mandou um grande vento, uma tempestade ao mar, e o navio que Jonas estava começou a querer se quebrar, a afundar. Os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus e realizavam vários procedimentos, como jogar bagagem ao mar, para tentar aliviar o peso do navio. Tentaram se salvar porque viram que o navio ia afundar, mas nada adiantava. O capitão da embarcação desce no porão do navio e encontra Jonas. Ele estava dormindo um profundo sono. O capitão ficou abismado com Jonas. O navio estava para quebrar, afundar, e ele dormia o sono do justo. Ele chama Jonas de dormente. Então o capitão ordenou que Jonas invocasse o seu Deus, na tentativa de que ele pudesse livrar os marinheiros. Resolveram lançar sorte e caiu sobre o profeta Jonas e foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes do navio, Jonas confessa que Deus tinha lhe dado uma missão e que ele foi desobediente. Ele fala para os tripulantes do navio: me jogue ao mar, que assim vai parar a tempestade, se acalmar, porque a culpa é minha. Os marinheiros ainda tentaram resistir à ideia dada por Jonas, mas ao perceber que não teria jeito, lançaram Jonas ao mar e a tempestade se acalmou. Tudo voltou ao normal. Deus é maravilhoso. Ele mandou a tempestade, já sabia que iam jogar Jonas no mar, então preparou um grande peixe para engolir Jonas e cuidar dele. Amiguinho, quando desobedecemos a Deus, coisas ruins podem acontecer conosco e com quem está ao nosso lado também. Jonas estava prejudicando a ele e as pessoas do navio que ele entrou para fugir de Deus, e ainda mais uma cidade inteira por sua desobediência. Poderiam todos morrer sem ter a oportunidade de se arrependerem de seus pecados. Ele não queria falar de Deus para a cidade de Nínive, e assim prejudicando muitas pessoas. Mas Deus ainda teve misericórdia dele e manda o grande peixe engoli-lo. Jonas precisava saber que Deus é poderoso e que ninguém pode se esconder ou fugir dele. Jonas, ao ser jogado ao mar, foi engolido por um enorme peixe. Ele ficou durante 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Deve ter sido muito ruim, não é, amiguinho? Imagina o peixe nadando de um lado para o outro, 3 dias e 3 noites.
deve ter sido muito ruim, jogando ele de um lado para o outro o tempo todo. Amiguinho, imagina o cheiro dentro da barriga do peixe. Deveria ser muito ruim, muito forte. Jonas ficou para lá, para cá, sendo jogado pelo peixe durante 3 dias. Só depois de 3 dias, Jonas resolveu falar com Deus. Deus estava aguardando Jonas, esperando que ele orasse, falasse com ele. Jonas fala com Deus e ele ouve sua oração e manda o peixe vomitar Jonas no lugar escolhido por ele. Tinha que ser em terra firme, não podia ser nas profundezas do mar. E assim o peixe fez, levou Jonas onde Deus determinou. Amiguinho, isso é muito lindo, não é? Até os peixes ouvem e obedecem a Deus. Isso se chama poder de Deus, pois todo o poder está com o nosso Deus. Ele fala e o sobrenatural acontece. Coisas que o homem não pode fazer, o impossível para o homem, mas para Deus tudo se torna possível. Depois do grande peixe ter vomitado Jonas, ele vai fazer o que Deus lhe mandou. Jonas segue para a cidade de Nínive para levar o recado de Deus. Depois que Jonas falou com a cidade e disse que Deus estava bravo com eles, a cidade se arrependeu dos seus pecados, sendo poupada da ira de Deus. Amiguinho, o nosso Deus fica bravo quando nós o desobedecemos, fazendo maldades, prejudicando nossos irmãos, nossos amigos. Ele quer que sejamos bons uns com os outros. Jonas deu o recado de Deus para a cidade de Nínive e ela se arrependeu, mas o profeta Jonas não gostou, porque eles foram perdoados pelos seus pecados e não foram castigados. Ele ficou muito irritado. Talvez a irritação do profeta era porque aquela cidade seguia outros deuses e não o Deus vivo e poderoso de Israel. Eles também eram inimigos de Israel. Jonas fica bravo com o arrependimento e a salvação de Nínive. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Amiguinho, não importa o tamanho do pecado do nosso amiguinho, Deus quer que ele peça perdão e pare de pecar e seja salvo e cuidado por ele. Deus vê o mau humor de Jonas e o dia estava muito quente e o profeta estava com muito calor. Aí, mais uma vez, Deus mostra o seu poder a Jonas. Deus fez crescer uma planta que deu sombra ao profeta, refrescando ele do terrível calor, fazendo uma fresca sombria, deixando-o muito feliz. No dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e rapidamente ela ficou destruída. Mais uma vez o profeta fica irritado e pede a Deus para morrer. Amiguinho, é triste ver que tem pessoas que se preocupam mais com coisas do que com pessoas. Jonas mostrou a Deus que tinha mais piedade de uma planta do que de uma grande cidade que ia ser destruída. E muitas pessoas iriam morrer se não obedecessem a Deus. Amiguinho, precisamos amar nossos amiguinhos e também aqueles que não são tão diferentes de nós, que não gostam de nós. Se agirmos assim, essas pessoas poderão mudar e assim Deus poderá trabalhar em seus corações. E elas poderão fazer parte dos filhinhos de Deus como nós. E aí seremos todos amiguinhos e vai ser muito bom vivermos entre amigos e irmãos. Temos sempre que nos colocar no lugar da pessoa e ver se é bom para nós. Se não for bom para nós, para outra pessoa também não será. Amiguinhos, aprendemos com o livro de Jonas coisas maravilhosas, que Deus teve piedade e misericórdia, não só da cidade pecadora, mas também do profeta Jonas, que estava muito errado, que queria que Deus destruísse a cidade. Amiguinho, ensina isso, o livro de Jonas, coisas maravilhosas. E nós podemos ensinar isso para os nossos amiguinhos. Diga a eles que Deus o ama e cuida deles, que ele precisa ser obediente aos seus pais e também a Deus, que é fazer o bem a todos, ser bons com todos, porque todos são iguais perante a Deus. Ele ama a todos. E não quer que ninguém se perca, seja infeliz, mas que todos cheguem à felicidade e ao seu amor.
Hoje, amiguinho, aprendemos sobre a história do profeta Jonas. No nosso próximo encontro, vamos aprender sobre o apóstolo Paulo. Vamos orar? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida dos meus amiguinhos, dos meus familiares. E obrigado, Papai do céu, em nome de Jesus. Amiguinhos, fique na paz do Senhor Jesus até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.